Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Demon Slayer, Aventura Silenciosa, Parte 2, Capítulo 8. Ponto de vista de Sage. Por favor, por favor, por favor, não mais, não mais. Eu me pergunto quantas pessoas disseram a mesma coisa para ele enquanto ele as despedaçava, membro por membro. Se eu tivesse que adivinhar pela força dele e pela forma como minha irmã chorou e implorou enquanto o demônio a comia viva, eu diria pelo menos centenas. Pare de falar. Mova-se. Corra. Eu disse ao seu corpo desmembrado que não estava mais se curando. Eu precisava que ele se movesse para me familiarizar com um demônio e aprender a linguagem de seu corpo único. Havia sangue ao longo da pequena trilha e pedaços de sua carne demoníaca espalhados por todo lugar. Ele fez um grande esforço para fugir e lutar no começo, mas depois de um tempo, ele desistiu. Agora seu corpo nem sequer sarou quando o cortei. Ele apenas ficou deitado no chão, desmembrado como um cadáver inútil. O único movimento em seu corpo era em seus lábios que se moviam para formar palavras incoerentes. Fiquei de pé sobre ele e observei. Seu rosto parou de se transformar em formas agonizantes há um tempo e ele parou de chorar. Ele apenas olhou para frente como um peixe morto com uma folha em branco como rosto. Não era mais estimulante. O sol nasceu pouco depois e o demônio finalmente teve uma reação novamente. Seu rosto se esticou em alívio e lágrimas caíram de seus olhos. Ele estava feliz em ver o sol. A luz do sol brilhou sobre ele e seu corpo se dissipou como cinzas. Seu sangue e pedaços de carne respingados também desapareceram. Em apenas alguns segundos, não havia mais nenhuma evidência de que o demônio existiu. Aquilo foi definitivamente uma experiência, eu disse a mim mesmo. Talvez eu tenha exagerado um pouco, já que ele foi o primeiro demônio que encontrei. Lembrando do desamparo que senti naquela noite, o poder que eu tinha sobre um demônio agora era inebriante. Era como uma droga que preenchia a raiva e o ódio sem fundo que eu tinha dentro de mim. Eu sabia que não era uma coisa boa. Eu não podia simplesmente odiar demônios cegamente porque eu sabia que havia muitos demônios bons como Nezuko, Tamayo, Yushiro etc. e demônios que eram tão vítimas quanto humanos. Eu também sabia que alimentar essas emoções negativas e trilhar o caminho da vingança sem fim não era sensato. Mas eu tinha apenas 13 anos, então me deixe ser infantil e mesquinho. Ainda tenho tempo para crescer. Continuei minha jornada depois disso. Tive tempo suficiente para chegar ao topo da montanha e assistir ao nascer do sol como eu queria. Então eu sigo em direção ao Monte Fujikazane novamente. Eu não estava com vontade de dormir, então continuei viajando a manhã inteira e só dormi depois do meio-dia. Os dias passaram e, para meu deleite silencioso, encontrei demônios todas as noites desde então. Eles não eram tão poderosos quanto o primeiro, mas eram o suficiente para autotreinamento e pesquisa. Eu também pratiquei muito meu estilo de respiração durante esse tempo. Percebi a enorme lacuna entre a proeza física de um demônio e de um humano. Então isso destacou para mim a importância dos estilos de respiração. As montanhas e a floresta também forneceram um ótimo treinamento. Elas testaram os limites da minha resistência e me deram um ambiente perfeito para treinar meus sentidos. Para ficar mais forte, tive que reprogramar minha mente e aceitar que a lógica da minha vida passada não se aplicava a este mundo. Muitas vezes lutei com isso quando era jovem. Em um ponto da minha jornada, encontrei uma vila que estava infestada por um demônio com arte demoníaca de sangue. Foi durante a última semana da minha viagem. O demônio era uma mulher linda que podia hipnotizar e fazer lavagem cerebral nas pessoas com o som de sua voz. Sua arte demoníaca de sangue funcionava de forma similar às sereias, pelo que pude entender. O demônio percebeu que se ela agisse de forma inteligente, ela poderia ter suprimento ilimitado de comida em vez de caçar humanos toda noite. Então ela fez uma lavagem cerebral nos aldeões e administrou a vila para atender às suas necessidades. A aldeia inteira estava sob seu comando e ela estava criando os humanos como gado. A população feminina na vila era maior que a masculina em cerca de 10-1. A vila tinha costumes estranhos e outras práticas que acabariam aumentando as taxas de natalidade. A maioria dos machos seria comida e as mulheres eram mantidas como ferramentas de reprodução para dar ao demônio um suprimento infinito de comida. Os homens na vila eram apenas o suficiente para manter a fazenda e engravidar as mulheres. Honestamente, era uma vila fodida e raramente visitada por pessoas porque quando faziam, os visitantes ficavam hipnotizados e eram comidos. Era a fazenda humana pessoal do demônio. Obviamente a arte do demônio de sangue do demônio não funcionou, já que eu era surdo. No começo eu nem percebi e pensei que era apenas uma vila muito estranha com tradições estranhas. Mas quando ouvi as mulheres falando sobre o orgulho que sentiam pelo filho se sacrificar aos deuses, percebi que havia algo errado. Honestamente, minha experiência na vila poderia ser um livro completamente diferente por si só, mas não contaremos essa história hoje. Talvez em outro volume eu contaria sobre minha experiência na vila em detalhes. Então eu lutei com o demônio que estava controlando os aldeões e foi minha batalha mais desafiadora até agora. O demônio teve muitos anos para se banquetear com carne humana, então ela era poderosa. Mas ela caiu rapidamente como todos os outros porque estava em desvantagem. Sua arte de demônio de sangue não funcionava em uma pessoa surda. Depois que o controle do demônio sobre a vila se foi, os moradores quase enlouqueceram. Eles ainda retinham as memórias do que aconteceu, então sabiam das coisas horríveis que foram manipulados a fazer. Seja sacrificando seus filhos, matando viajantes e oferecendo-os ao demônio, ou cometendo muitos atos de devassidão. Não fiquei muito tempo na vila.
Saí depois de dizer a eles que o que aconteceu não foi culpa deles e que eles deveriam culpar os demônios por tudo, e começar de novo. A vila seria a última que eu visitaria na minha jornada porque não havia a mínima chance de eu me meter em outra confusão. Finalmente, depois de mais de um mês de viagem, cheguei à base do Monte Fujikazane. Nem precisei olhar o mapa para confirmar que estava lá, pois o doce perfume de uma flor específica enchia o ar. Lindas árvores floridas cobriam a montanha para dar a ela uma aparência distinta em comparação ao resto dos arredores. Não precisei que me dissessem que eram árvores wisteria. Elas eram da cor de lavanda e cobriam a maior parte da montanha. Fiquei realmente impressionado com sua beleza, especialmente quando elas liberavam um brilho tênue na escuridão da noite, quase como se tivessem propriedades mágicas dentro delas. Havia uma pequena vila na base da montanha. Eles eram pessoas do Demon Slayer Corps, mas não eram matadores de demônios. Em vez disso, eram pessoas estacionadas nas montanhas para manter as árvores wisteria. Eles eram essencialmente jardineiros. Alguns deles eram matadores de demônios aposentados, enquanto outros eram trabalhadores que usavam wisteria para criar produtos diferentes, como o incenso de wisteria. Havia toda uma indústria de produtos de glicínias na base do Monte Fujikazane. Quando fui até eles e contei por que tinha vindo para a montanha, recebi a infeliz notícia de que a seleção final ainda demoraria algumas semanas. O horror de ser forçado a esperar. Mas meu tempo no Monte Fuji nas semanas seguintes não seria em vão, pois conheci alguém que se tornaria uma das pessoas mais importantes da minha vida. Achei que seria o único que chegaria cedo para a seleção final. Parece que eu estava errado. Ainda há pessoas cujos corações estão queimando mais que o meu. Eu era surdo, mas até eu sabia que o cara era barulhento. Foi apenas o segundo dia depois que cheguei ao Monte Fujikazane, o lugar onde a seleção final aconteceria. Ele veio até mim enquanto eu dormia sob uma das árvores wisteria, sua beleza lançando sonolência em mim. Foi quando conheci. Olá, camarada, meu nome é Kyojiro Rengoku. Prazer em conhecê-lo. Capítulo 9. Ponto de vista de Seiji. Olá, camarada, meu nome é Kyojiro Rengoku. Prazer em conhecê-lo. Ainda me lembro vividamente daquele dia. A luz quente do sol espiava por entre as árvores de wisteria e acariciava minha pele. O brilho não era mais um incômodo que me impedia de dormir, em vez disso, havia se tornado confortável por hábito. Ele veio até mim com todo o barulho de um dia. Por um momento pensei que tinha recuperado minha audição. Sua presença era como o sol, sem desculpas por brilhar mais forte do que todos os outros. Preguiçosamente abri meus olhos para dar uma olhada nele e fiquei impressionado. Ele era lindo. De uma forma artística, é claro. Se Deus fosse um artista, ele seria considerado uma obra-prima. Um corpo alto cheio de músculos que foram projetados unicamente para lutar e brandir uma espada. Havia uma aura selvagem, um espírito de luta, se preferir, que cercava seu corpo o tempo todo. Seus órgãos eram saudáveis e frescos, como as peças de um carro novo. Eles estavam livres de manchas, nenhuma droga, nenhum tabaco ou estilo de vida pouco saudável os havia afetado. A proporção do seu corpo e a estrutura óssea falavam de sua bênção genética. De seu bisavô, eles eram um espadachim, e sua existência em si era o resultado de muitas gerações de reprodução seletiva. Não um casamento arranjado, mas mais que ele era a linha direta dos filhos mais fortes. Ele foi criado para ser um espadachim poderoso. Olá, meu nome é Kyojiro Rengoku, prazer em conhecê-lo. Ele anunciou pela segunda vez. Ele era um jovem alto que parecia ter cerca de um ano a mais que eu. Ele tinha cabelos longos e amarelos brilhantes com mechas vermelhas semelhantes a chamas, junto com duas franjas na altura dos ombros e duas franjas na altura do queixo na lateral da cabeça. Ele tinha sobrancelhas pretas bifurcadas e olhos dourados que desbotavam para vermelho com pupilas brancas. Ele usava um auri amarelo com padrões de chamas. Ele tinha um par de olhos muito especial, e eu me peguei olhando fixamente para eles. Oi. Meu nome é Kyojiro Rengoku, prazer em conhecê-lo. E essa foi a terceira vez que ele disse a mesma coisa. Eu tive a sensação de que ele era o tipo de pessoa que nunca pararia a menos que eu respondesse. Olá, Kyojiro Rengoku, meu nome é Shigan Seiji. É um prazer conhecê-lo também. Eu disse ao futuro Flame Ashira. Ele riu. Que voz simples você tem para alguém que parecia arder de paixão. Foi engraçado porque eu ouvi muito. Eles disseram que minha voz não tinha entonação nenhuma e soava completamente plana, como se eu estivesse falando na mesma oitava. Acho que vim até você na hora errada. Peço desculpas por acordá-la. Ele disse, mas o sorriso largo em seu rosto me disse que ele não estava realmente arrependido. Mas posso perguntar por que você está dormindo em uma manhã tão linda? Não dormi ontem à noite. Eu disse e me acomodei novamente encostado na árvore. Rengoku bateu na palma da mão com um punho em um gesto de realização. Vejo que você estava caçando demônios a noite toda. Eu deveria ter adivinhado. Foi interessante conhecer um dos personagens mais amados de Demon Slayer. Infelizmente, como muitos personagens amados pelos fãs, ele morreu nas mãos do demônio Akaza. Eu também chorei quando vi a morte dele. Espera, quem morreu? Opa, eu disse isso em voz alta? Nada. Eu disse e fechei os olhos. Embora tenha sido uma experiência emocionante conhecê-lo, eu estava cansado e sonolento demais para me importar. Talvez depois de um sono muito necessário, eu interagisse mais com ele. Ele disse que estava aqui para a seleção final, então não é como se ele fosse desaparecer tão cedo. Ver você descansando tão pacificamente me faz querer descansar também. Seria um problema se eu descansasse ao seu lado? Ele perguntou, mas eu já tinha fechado os olhos, então não ouvi. Mas aparentemente, Rengoku era o tipo de pessoa que considerava o silêncio como consentimento, porque ele se sentou e se encostou na mesma árvore que eu e fechou os olhos. Ele também viajou dia e noite para chegar à montanha e precisava descansar ainda mais do que eu. Então, na primeira vez que nos encontramos, nós dois descansamos sob a mesma árvore, cansados de nossas lutas e jornadas, respectivamente.
A árvore visteria forneceu uma sombra calmante que era perfeita para um cochilo. A partir daí, Rengoku ficaria ao meu lado e rapidamente assumiria a posição de meu primeiro amigo. Uma pergunta dos leitores: como introvertidos como você fazem amigos? A resposta é que não. Um extrovertido nos encontrou, gostou de nós e nos adotou. E naquele dia Kyojiro Rengoku me encontrou. Acordamos à tarde e tive a estranha percepção de que Rengoku estava realmente morto de cansaço quando o conheci. Depois do cochilo, ele estava sorrindo mais brilhantemente e ficou visivelmente mais alto do que antes. Mas seu sorriso e caráter estrondoso não eram irritantes de forma alguma, em vez disso, era uma característica cativante que as pessoas gostavam nele. Seu carisma era fora do comum. Em apenas algumas horas, ele se aproximou mais das pessoas que viviam na base da montanha do que eu conseguiria chegar em 2 dias. Ele me viu como uma alma gêmea, um companheiro espadachim que queria fazer o bem no mundo e se tornar um matador de demônios que protegia os inocentes. Então ele ficou perto de mim e tentou fazer com que eu me abrisse para ele. Bem, boa sorte com isso, meu tio e minha tia não conseguiram fazer isso mesmo depois de 6 anos. E acho que ele encarou isso como um desafio. Algo em seu carisma e personalidade extrovertida queria se aproximar de mim e se tornar amigo. Não havia nada de errado comigo em si. Eu não era um filho da puta nervoso que se esforçava para ficar sozinho só por ficar. Eu simplesmente nunca me incomodei em me esforçar para me conectar com outras pessoas, exceto para sermos conhecidos. Eu acreditava que isso era o suficiente. Havia também outro motivo. Eu era extremamente ruim quando se tratava de pessoas. Sendo surdo na minha vida passada, nunca tive um relacionamento significativo. E as pessoas próximas a mim nesta segunda vida foram todas brutalmente mortas por um demônio. Então você não poderia exatamente me culpar por minhas falhas. Rengoku sabia disso e fez questão de falar sobre isso também. Ei, você sabia que é realmente assustador quando você olha para as pessoas sempre que elas falam? Os trabalhadores me disseram que é por isso que não gostam de falar com você. Rengoku disse. Aprendi que ele era honesto como uma criança e também podia ser bem direto. Eu gostava disso nele. É mesmo, pensei. Sim, e o fato de você nunca responder à maioria das pessoas que falam com você. Você parece ignorar todos os outros, exceto as pessoas que o confrontaram cara a cara. Ele disse com um aceno de cabeça como se afirmasse suas próprias palavras. Eu tinha que usar meus olhos e ler lábios para saber o que as pessoas estavam dizendo. E se elas estivessem fora da minha vista, eu nem conseguia notá-las quando falavam comigo. Bem, diga a eles que sinto muito por ser surdo, eu disse e seus olhos se arregalaram, e ele parou de andar. Você é surdo? Ele perguntou, mas como ele estava atrás de mim eu não sabia. Ele colocou a mão no meu ombro e eu me virei para ele. Você é surdo? Sim, sou surdo dos 2 ouvidos. Perdi a audição por causa de um demônio. Eu disse e pude ver que ele estava atordoado. Também pude ver o pedido de desculpas em seu rosto. Como eu tinha uma visão tão incrível, as pessoas raramente notavam que eu era surdo. E eu também nunca gostei de anunciar minha deficiência, então muitas vezes havia mal-entendidos. Entendo. Eu deveria ter notado. Ele disse. Está tudo bem. Acontece o tempo todo. Eu disse e continuei andando. Rengoku levou alguns segundos para organizar seus pensamentos antes de seguir atrás de mim. Estávamos atualmente a caminho de outra montanha próxima. O Monte Fujikazane era cheio de árvores visteria, então repelia demônios. Para caçá-los, tivemos que nos mudar para outra montanha. Rengoku disse que queria se juntar a mim, e como eu também tinha interesse em vê-lo lutar, eu o deixei. Agora éramos nós 2, nos movendo pela estrada da montanha para caçar as criaturas da noite. Dormimos bem de manhã e estávamos cheios de energia. Não encontramos nenhum demônio durante a noite. Aparentemente, os demônios sabiam que era melhor ficar bem longe de Monte Fujikazane. Então Rengoku e eu passamos o tempo apenas vagando sob o luar brilhante. Conversamos bastante durante esse tempo, era principalmente sobre como eu conseguia falar quando era surdo e outras coisas relacionadas. Como eu disse, ele era um homem encantador, então aproveitei bastante o tempo. Foi só perto do amanhecer que encontramos um demônio. Eu consegui vê-lo enquanto estávamos em alta altitude e o vi correndo na base da montanha oposta. O demônio tinha sangue por todo o corpo, o que nos dizia que ele tinha acabado de ter uma caçada bem-sucedida e agora estava correndo de volta para casa, para quem sabe onde, antes do nascer do sol. Corremos montanha abaixo imediatamente e com meus olhos focados no demônio como um falcão, nos levei para uma rota que cruzava diretamente o caminho do demônio. Quando alcançamos o demônio, a aura de Rengoku mudou e seu sorriso desapareceu. Ele passou correndo por mim e com sua mão segurando o punho de sua espada, ele disse, deixa comigo. E foi isso que eu fiz. Eu vi Rengoku correr em direção ao demônio que tentou fugir no momento em que nos viu. Eu não me lembrava do Flame Ashira ser um velocista, mas ele era extremamente rápido, mesmo em sua tenra idade. Aproveitei a oportunidade para observar em detalhes como o estilo de respiração funcionava. Isso pode ter me permitido completar meu próprio estilo de respiração. Rengoku alcançou o demônio em fuga com facilidade e quando o fez, sugou enormes volumes de ar, tanto que um pequeno vórtice se formou perto de sua boca. Meus olhos roxos liberaram um brilho assustador enquanto eu usava todo o poder do mundo transparente. Então todos os segredos do mundo foram expostos diante dos meus olhos. Eu vi a maneira como os pulmões de Rengoku se expandiram a um grau ridículo. Seu corpo começou a produzir uma quantidade insana de calor corporal, e isso lhe deu um impulso em força. Também observei em detalhes o padrão de sua respiração. Diferentemente da minha respiração, onde eu inalava para maximizar cada respiração, ele fazia isso em um padrão bem formulado. Seu auri amarelo com padrões de chamas acendeu e fiquei perplexo quando testemunhei a próxima cena. Havia um rastro de fogo saindo de sua boca e então sua katana pegou fogo. A ponta de sua espada liberou um rastro de fogo que iluminou a escuridão da floresta. Respiração de chamas. Primeira forma, ele disse.
Fogo desconhecido. Ele balançou sua lâmina horizontalmente e criou um arco perfeito de chamas mortais. Sua lâmina encontrou o pescoço do demônio com um rugido furioso de fogo e a cabeça foi cortada em um instante. O demônio sem cabeça caiu no chão e alguns segundos depois, seu corpo se desintegrou. Parei no meu caminho e apenas olhei enquanto Rengoku embainhou sua katana e as chamas se apagaram. Eu estava confuso. Lembro-me de ter lido em algum lugar que os visuais elementais foram colocados no anime apenas para a imaginação e que, na realidade, não havia cenas chamativas. Mas o que acabei de testemunhar foi exatamente como no anime. Era real ou eu consegui ver por causa da minha visão especial? Capítulo 10. Ponto de vista de Seiji. Era lindo. Tenho que aprender isso. Rengoku embainhou lentamente sua espada enquanto liberava ar de seus pulmões. Permaneci enraizado em meu lugar até que ele se virou para mim com seu sorriso característico que queimava ainda mais forte que suas chamas. Está feito, meu amigo. Nossa patrulha noturna não foi um desperdício. Ele disse e então continuou com uma risada calorosa. Enquanto isso, eu encarei com o rosto em branco, mas com muitos pensamentos girando em minha mente. Estava claramente declarado que estilos de respiração não poderiam realmente atingir poderes sobrenaturais como envolver uma espada com fogo. Mas eu vi claramente isso acontecer. Ei, você viu as chamas? Perguntei. Hein? Que chamas? Ele inclinou a cabeça, confuso, e isso provou minha suspeita de que era só eu que conseguia ver as chamas quando ele usava a respiração. Você quer dizer meu estilo de respiração? Eu usei a respiração de chamas. Ele disse e então suas sobrancelhas se levantaram. Espere, como você sabe qual estilo de respiração eu usei? Eu nunca te contei. Então eram meus olhos. Meus olhos me permitiram ver os efeitos da respiração quando olhos normais não conseguiam. Era similar a como eu conseguia ver as cores do gás na atmosfera se eu tentasse. O mundo transparente era mais do que apenas ter visão de raio-x e melhor visão para mim. Eu não sabia se era o caso de todos os outros ou se era só eu, mas eu conseguia ver cores impossíveis. Eu conseguia até raios ultravioleta, infravermelho, radiação, etc. Meus olhos me permitiram perceber o mundo como ele realmente era, sem limitações. Eu já vi um usuário que cospe chamas antes. Eu menti, mas devido ao meu tom de voz sempre neutro, ninguém percebeu. Ah, entendi. Será que foi meu pai que você viu ou qualquer outra pessoa? Ele cantarolou para si mesmo. Devemos retornar? Sinto que o sol está prestes a nascer em breve, ele disse. Vendo como o demônio estava tentando desesperadamente correr de volta para seu esconderijo, era seguro assumir que o sol nasceria em breve. Sim, eu disse e nós dois retornamos ao Monte Fujikazane. Meus pensamentos voltaram para meus olhos e o que eu poderia fazer com suas capacidades. Ser capaz de ver estilos de respiração era uma grande vantagem, especialmente se você enfrentasse outro usuário de respiração. Ele podia me dizer exatamente que tipo de respiração eles estavam usando, quando eles estavam usando e até mesmo diferenciar qual forma eles estavam usando ao longo do tempo. Não era diferente de um boxeador telegrafando o movimento de seu oponente olhando para seu ombro. Se eu conseguir ver estilos de respiração, então devo conseguir ver a arte demoníaca de sangue dos demônios também. Isso pode mudar completamente o jogo. Quando Tanjiro estava lutando contra a Lua Inferior e a Raba e Susanoo, ele foi capaz de desviar dos ataques dele somente quando Tanjiro pôde ver a flecha, sua arte demoníaca de sangue, com a ajuda de Yushiro. Sorri ao pensar nisso. Acabei de adicionar um novo vocabulário ao meu dicionário para a linguagem da luta. No dia seguinte, nossas lâminas colidiram e soltaram uma faísca de impacto e fricção. Meus olhos viram tudo em detalhes, desde a condição de ambas as nossas espadas até as vibrações liberadas por elas. Se eu tivesse ouvidos, descreveria a vibração como som de aço colidindo com aço. Sua lâmina Nichiren era bem feita, mas não se comparava à minha, que foi feita por um dos maiores ferreiros do Japão. Eu podia ver que sua espada não recebeu calor e marteladas suficientes quando foi feita. Ela foi feita por um ferreiro que não colocou nenhum esforço ou paixão em sua criação. Era apenas uma entre as produzidas em massa. Uma lâmina Nichiren comum. Se meus olhos estivessem contando a verdade, eu poderia quebrá-la depois de alguns golpes bem colocados, exatamente 4 polegadas abaixo da ponta. A espada não era apenas comum, mas também tinha visto muitos usos. A fraqueza na ponta me disse que ela foi afiada mais vezes ali, já que essa parte da espada era usada principalmente para cortar, e a tornou mais fina do que o resto. Nós nos afastamos quando não havia vencedor no confronto. Foi apenas uma observação de fração de segundo, mas eu já tinha aprendido uma maneira de vencer se essa fosse uma batalha real. Ha. Que experiência estranha é lutar contra você. Rengoku disse e agarrou sua espada com mais força. Parece que estou lutando contra minha própria sombra. Estávamos atualmente envolvidos em um sparring que ele iniciou depois que acordamos do nosso sono matinal. Ele disse que queria ver o quão bem ele se sairia contra mim e eu estava mais do que feliz em falar com ele, ou devo dizer lutar. Mesmo assim, eu não desistiria tão fácil, ele disse e se levantou do chão com tanta força que desapareceu aos olhos destreinados. Rengoku era um lutador talentoso. Como futuro Ashira, ele já era um monstro antes mesmo de se tornar um matador de demônios oficial. Foi exatamente como você esperaria, cada Ashira foi construído de forma diferente. Dei um passo para trás para me livrar do ataque dele. Ele esperava que eu permanecesse no lugar ou o atacasse para outro choque, então ele foi jogado para longe quando dei um passo para trás. Sua espada ainda veio em minha direção, mas não estava na distância correta e seu corpo estava inclinado demais. Ele lançou uma saraivada de golpes em mim e eu facilmente os desviei com facilidade mínima e um rosto plácido. Ele podia ser forte, mas ainda era inexperiente, especialmente quando se tratava de lutar contra outro espadachim. Ele treinou a vida toda não para ser um espadachim de verdade, mas para ser um matador de demônios.
Portanto, ele não estava familiarizado com a luta contra outro espadachim. Afinal, você poderia contar o número de demônios usando uma espada com uma mão. Ele tinha mais experiência lutando contra demônios que usavam principalmente as mãos nuas, garras ou outras armas, raramente uma espada. Por outro lado, eu era um mestre de Kendo, que era uma disciplina restrita a lutar apenas contra outros espadachins. Então ele não podia se comparar a mim quando lutavam entre si. Havia níveis para essas coisas. Mas então ele era fisicamente mais forte do que eu por causa da idade dele. Ele era um ano mais velho do que eu e isso pode não parecer muito quando você é adulto, mas faz uma diferença enorme quando você é adolescente. Foi uma época em que seu corpo se desenvolveu mais, então o ano permitiu que Rengoku fosse muito mais forte do que eu. Mas no final, a grande diferença no nosso poder geral de combate se resumiu aos meus olhos especiais. Agora imagine isso. Imagine que você estivesse vendo o mundo e tudo em câmera lenta. Imagine que seus olhos tivessem a capacidade de dar zoom e observar cada pequeno detalhe do mundo. Imagine que você tivesse visão de raio-x e pudesse ver os músculos do seu oponente para poder prever cada movimento dele. Você conhece o corpo dele melhor do que ele. E então imagine seu oponente falando com você a cada momento da luta. Ele conta a você todos os seus planos e cada curso de ação. Não só isso, ele conta a você sobre seu estilo de luta e como ele treinou e mais. Ele conta a você sobre como ele se sente, o que ele pensa e até mesmo coisas que ele mesmo não sabia. Claro, ele não estava realmente falando, mas ações falam mais alto que palavras. Esse era meu mundo. Um mundo transparente onde você podia ver tudo. Era assim que eu me sentia. Para mim, lutar não era rápido, lutar não era violência. Era uma conversa e se ficasse difícil, um debate. Meu oponente disse coisas com sua ação e eu respondi com minha própria ação. Cada movimento tinha um significado e nós os trocávamos, nós os combinávamos. Respiração de chamas, primeira forma. Fogo desconhecido. Rengoku nunca abriu a boca, mas ele disse isso. Eu sabia porque o padrão de suas respirações, a expansão de seus pulmões, o aperto em suas espadas e tudo mais combinava com o que ele fez na noite passada. Ele soltou fogo da boca e sua espada pegou fogo. Essa foi outra revelação. Parecia que ele finalmente tinha decidido acrescentar uma nova palavra à nossa briga. Eu sorri porque a conversa estava ficando bem chata, então foi uma mudança agradável. Apertei o aperto na minha espada e respirei fundo também. Então utilizei minha própria versão incompleta de um estilo de respiração que impulsionou minhas estatísticas físicas ao limite. Respiração de esteroides. Sua espada ardente veio até mim mais rápido e mais intensamente do que nunca. Talvez fosse por causa do visual, mas eu senti calor vindo dele. Nossas espadas se tornaram borrões de imagens e trocamos golpes letais um com o outro. O chão abaixo de nós tremeu e levantamos poeira que cobriu toda a vizinhança. Eu poderia quebrar a espada dele, mas decidi não ser um babaca. Seu ataque hesitou quando a poeira cegou sua visão. Ele ainda sabia onde eu estava e onde atacar, mas sem sua visão completa, ele estava com medo de me machucar acidentalmente. Então sua espada vacilou. Que cara gostoso. Eu tirei os pés dele do chão com o lado cego da minha espada e ele caiu de costas. Quando a poeira baixou, ele estava no chão e minha espada estava apontada para o pescoço dele. Acho que perdi, ele disse, mas ainda sorriu como um vencedor. Você hesitou. Eu disse que tenho bons olhos que consigo enxergar através da poeira. Eu disse. E eu não consegui. Vencer não valia nem uma pequena chance de machucar meu amigo. Ele disse. Ele com certeza sabe como tirar a alegria de vencer. Agora eu não poderia nem me gabar da minha vitória. Ofereci-lhe uma mão antes de puxá-lo para cima. Ajudei-o a limpar a poeira de seu auri antes que ele começasse a rir. Você é incrível, meu amigo surdo. Mas não posso deixar de notar sua forma horrível de respirar. Diga-me, quem lhe ensinou isso? Ele disse e me deu um tapinha nas costas. Ninguém. Eu mesmo fiz. Ahá. Não é de se espantar que seja tão horrível. Ele riu. Ei, eu trabalhei duro nisso. Não quero descartar seu esforço, Seiji-san. Mas você perdeu os fundamentos dos estilos de respiração em si. Ele disse. Se você realmente não tem ninguém para lhe ensinar, que tal eu lhe ensinar meu estilo de respiração? Ele disse com um sorriso largo no rosto e os olhos brilhando de excitação. Sinceramente, eu não estava preparado para tal declaração. Eu já estava tentando copiar seu estilo de respiração, mas seria ainda melhor se ele pudesse me ensinar. Mas por que ele faria isso? Eu pensei que ele seria um pouco mais reservado com a propagação da respiração de chama. Ele estava bem em oferecer tal poder a um estranho aleatório que ele conheceu alguns dias atrás? Por quê? Não pude deixar de perguntar. Se fosse eu, não sairia por aí ensinando todo sujeito aleatório que vejo. Basta olhar o que aconteceu com alguém como Keigaku quando ele ganhou poder. Por que não? Você é meu amigo, ele disse. Era estranho como uma resposta tão simples como por que não pudesse fazer tanto sentido quando dita pela pessoa certa. Rengoku não era como eu. Ele não tinha um osso maligno em seu corpo, então pensamentos como os meus nunca passaram pela sua cabeça. Honestamente, era uma ingenuidade estúpida em um mundo de maldade e demônios. Mas não pude deixar de ficar cativado por tamanha ingenuidade inocente. Certo, eu disse. Amigos, hein? Eu sorri. Capítulo 11. Ponto de vista de Seiji. Aqui está um fato interessante sobre o futuro Flame Ashira. Você sabia que ele aprendeu seu estilo de respiração principalmente por meio de diários e manuais deixados pelos antigos Flame Ashiras? Fiquei chocado no começo porque pensei que ele pelo menos receberia algum treinamento do pai, mas não, além de algumas orientações e uma surra, onde ele disse ao filho o quão inútil era seu treinamento, que o pai era um vagabundo inútil. Mas não deixe que ele me pegue dizendo isso. Ele ainda tinha profundo respeito pelo pai e não permitia que ninguém falasse mal dele. Ele admirava seu pai por tudo que ele tinha feito e Rengoku não o culpava por como ele se tornou. Uma profissão como a dele poderia realmente destruir qualquer homem, meu amigo disse. Seu pai tinha sido forte por tempo suficiente. Ele tinha salvado vidas suficientes.
Agora era sua vez de fazer isso? Era sua vez de carregar o fardo de seu pai. Foi o que ele me disse. De qualquer forma, vamos mudar de assunto para assuntos mais interessantes. Estilos de respiração, assim como Rengoku disse, eu estava indo terrivelmente errado esse tempo todo. Não era de se espantar que eu não conseguisse usá-lo corretamente, muito menos completar meu próprio estilo de respiração. O problema estava no meu pensamento simplista e na minha falta de criatividade. Eu estava muito preso à lógica e ao que eu lembrava do show. Você inala grandes quantidades de ar e aumenta a quantidade de oxigênio no sangue, o que aumenta a energia e o desempenho dos músculos. Eu vivi de acordo com essa afirmação e ela estava errada. Não tenho certeza de como comparar, mas deixe-me tentar desta forma. Imagine que uma respiração poderia ser qualquer número e minha capacidade para uma respiração fosse 10. Então eu vou 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 igual a 50. Eu inalei o máximo de ar possível e forcei meu corpo a absorver todo o oxigênio que ele pudesse obter. Mas essa era uma maneira primitiva de fazer isso. Aprendi que usar padrões únicos de respiração e formas corretas poderia ter efeitos enormes na maneira como meu corpo seria aprimorado. Então eu poderia dizer algo como 10 vezes 5 é igual a 50. Usar um padrão adequado e saber exatamente o que eu queria alcançar me permitiu aumentar a eficiência das minhas respirações muitas vezes. O que levou 5 respirações enormes poderia ser alcançado usando 2 se a técnica adequada fosse aplicada. Então, havia muitas outras coisas que também poderiam ser levadas em conta. Havia maneiras adequadas de expirar e a maneira como você combinava sua respiração com seu batimento cardíaco. E a postura poderia ter um impacto significativo. Considere o número negativo como uma inspiração. Menos 10 vezes menos 9 mais 10 igual 100. É tudo sobre os padrões. E assim como você pode ter um efeito positivo, se você fizer uma forma e padrão incorretos, você pode ter um efeito negativo. 9 mais 10 vezes 0 mais 5 igual 5. Espero que essa comparação tenha feito sentido, pois foi a maneira mais simplista que consegui explicar. Concluindo, o estilo de respiração não tem a ver com a capacidade pulmonar, nunca teve, tem a ver com as formas e o padrão com que você respira. Quando aprendi isso, quase pulei e comecei a dançar de alegria, porque se havia algo em que eu era bom, era em aprender e observar o padrão das coisas. Afinal, os estilos de respiração também eram um movimento, tudo sob a linguagem do corpo. Pare, já chega. Eu disse a Rengoku que tinha uma pedra gigante nas costas enquanto fazia flexões. Você está apenas quebrando seu corpo. Rengoku era um fanático por treinamento. Seu treinamento era tão intenso que quase me assustou quando o vi pela primeira vez. Foi assustador para mim porque eu podia ver em detalhes como seu corpo estava trabalhando e se despedaçando com cada série de treinamento que ele suportava. Eu nunca tinha visto ninguém treinando tão duro e de forma tão bárbara antes. Isso me lembrou de Might Guy de Naruto. Na verdade, acredito que eles eram a mesma pessoa em universos diferentes. Em vez de gritar juventude, Rengoku gritou, coloque seu coração em chamas, enquanto quebrava seu corpo e o forjava como uma espada. Esse é o ponto, Seiji. Que tal você vir se juntar a mim? Deixe-me mostrar que tudo é possível se você se dedicar a isso. Ele disse. Não, eu não ia suportar um treinamento tão infernal para literalmente nenhum ganho. Eu podia ver como meus músculos funcionam e treinei apenas o suficiente para simulá-los e então permitir que eles crescessem para que eu pudesse fazer o máximo de progresso, em um período de tempo. O que Rengoku fez foi, na verdade, contraproducente. Ele estava se supertreinando, e em termos de aumento de potência muscular e construção do corpo, ele estava cortando seus próprios ganhos. Tentei dizer isso a ele várias vezes, mas ele não me ouviu. No final, nós apenas chegamos a um acordo mútuo de que tínhamos diferentes tipos de estilos de treinamento. Usei meus dons para obter o máximo progresso do treinamento, mas ele estava usando sua determinação não apenas para afiar seu corpo, mas também sua mente. Cada um dos nossos estilos tinha seus prós e contras. Olhando objetivamente, meu estilo de treinamento era superior e eu fiz o máximo de progresso. Mas por outro lado, Rengoku não estava treinando apenas seu corpo, mas também a resistência de sua mente. Foi por causa de seu treinamento intensamente bizarro que ele foi capaz de ir além de seus limites e alcançar o impossível quando era necessário, como foi o caso quando ele estava lutando contra a casa. No final, era só uma questão de escolha. Qual você prefere? E isso me lembrou do treinamento científico vs ego-lifting na academia. Qual era o melhor método? Aliás, isso não significava que eu não estava treinando duro de forma alguma. Eu estava treinando tão duro quanto meu corpo podia aguentar, mas Rengoku era apenas outro nível. Ele era uma aberração, e eu acredito que ele ficaria mais forte do seu jeito. Quem sou eu para tentar pará-lo quando eu sabia claramente que ele ficaria mais forte? Sem. Rengoku gritou e então se levantou com as mãos erguidas. Eu me encolhi quando vi o músculo rasgado em seus músculos do tríceps e peito. Isso levaria pelo menos 2 semanas para curar adequadamente, mas ele provavelmente treinaria novamente depois de amanhã. Acho que estamos persistindo por puro poder shounen com este. Seiji, vamos dar uma volta na montanha. Ele disse e eu soltei um suspiro. Balancei a cabeça e cedi. Acho que eu poderia ir correr. Poucos minutos depois, tive que lutar para alcançá-lo. Ele disse vamos correr ao redor da montanha. Mas o que ele queria dizer era, vamos correr o mais rápido que pudermos ao redor da montanha. Seu filho da puta esquisito. Nós treinamos assim por uma semana. Nós lutávamos um contra o outro sempre que tínhamos tempo, e o vencedor era sempre eu. Mas a questão sobre vencer Rengoku era que ele nunca chegou nem perto de ir com tudo. Seu corpo simplesmente não conseguia usar toda a sua força em alguém que ele segurava perto. Também aprendi a respiração das chamas com Rengoku, e ele foi gentil o suficiente para me deixar ler os manuais dos Hashiras das chamas anteriores. Consegui aprender todas as formas em uma semana.
Fiz um progresso enorme, especialmente quando Rengoku estava sempre disposto a demonstrá-las para mim e meus olhos viam tudo, então ficou mais fácil aprendê-las. Embora eu estivesse longe de dominá-los, acho que isso aumentou meu poder geral de combate muitas vezes. Nós caçávamos demônios durante a noite também, e isso se tornou um momento adorável de união entre nós. Foram momentos que passamos sob a lua que eu lembraria para sempre. Então uma semana se passou e finalmente chegou. A seleção final. Capítulo 12. Ponto de vista de Seiji. Lindo. O mundo era lindo, mas demônios corromperam este mundo. Sua existência feia e corações malignos eram uma mancha neste mundo lindo. Tanta beleza não merecia sujeira. Então eu os levarei à extinção. Eu livraria o mundo de sua mancha. E eu começaria desta montanha. Esse era meu processo de pensamento enquanto subia a trilha e os degraus do Monte Fujikazane. A montanha estava coberta de belas árvores visteria da base até a metade da montanha. As flores liberaram um lindo brilho de rosa, roxo e lavanda e parecia que eu estava em um reino completamente diferente. Havia árvores de glicínias na base, mas na metade do caminho era onde elas eram mais abundantes. O lugar era tão brilhante. Era mais brilhante que o dia. As flores de visteria liberavam um aroma doce que tornava o simples ato de respirar uma experiência agradável. Elas eram macias quando você as tocava e sua beleza fazia você hesitar até mesmo em piscar. Foi um banquete para todos os sentidos. Gostaria de ter ouvidos funcionais porque tinha certeza de que eles fariam sons relaxantes quando o vento soprasse neles. Hahaha, Seiji, você parece bêbado. Rengoku deu um tapinha no meu ombro e disse. Sim, meu amigo, eu estava bêbado. Bêbado de beleza. Meus olhos pareciam estar tendo um orgasmo só de olhar para a bela paisagem. Não é brincadeira, estava esguichando lágrimas. Os degraus estavam cobertos com uma fina camada de algas, mas eram extremamente limpos e conservados. Pilares vermelhos com palavras kanji escritas neles ficavam na borda dos degraus e davam uma vibração japonesa única. Concluindo, eu iria participar da seleção final todo ano. Por fim, chegamos à metade da montanha e havia uma pequena clareira lá com uma plataforma. Rengoku e eu fomos os primeiros a chegar ao local, então decidimos ficar sob a maior árvore visteria que também oferecia uma vista perfeita de todo o complexo. Esperamos enquanto os outros participantes subiam lentamente a montanha. Rengoku e eu julgamos todos que subiam a montanha. Demos nossas opiniões sobre qual deles era forte e qual tinha potencial para passar na seleção final. Eu tinha meus olhos para julgá-los e Rengoku afirmou que seu pressentimento nunca estava errado. Aquele parece forte. Olhe para ele, ele está coberto de cicatrizes. Claramente, seu coração está queimando de determinação. Ele definitivamente passará. E não são só cicatrizes. Ele tem 3 dedos faltando. Ele não seria capaz de segurar uma espada direito. Ele falha. Olhe para aquele homem gigante. Ele parece forte. Isso é só a genética dele. Seus tendões são fracos e seus músculos mostram uma falta de desenvolvimento adequado. Além disso, ele é muito gordo. E aquele cara? Os olhos dele me dão arrepios. Ele é cego do olho direito. Olhe para aquele cara carregando uma espada longa. É muito longa, ele tem que colocá-la nas costas. Ele parece saber lutar direito. Isso pode ser verdade. Os músculos dele certamente estão desenvolvidos da maneira perfeita. Isso me diz que pelo menos ele sabe como balançar. Ele pode passar. Eu conheço essa máscara. Ele é um discípulo de Urokodaki, o aposentado Ora Shira. Todos eles têm essa máscara distinta. Ele está morto. O quê? Por quê? Não pergunte. Aquela garota tem mamilos invertidos. Isso é raro. Seiji. Ops, eu disse isso em voz alta? Em poucas horas, o pequeno complexo estava cheio de jovens guerreiros que desejavam se tornar matadores de demônios. Todos eles tinham aquele olhar nos olhos, como um aluno que estava prestes a enfrentar os exames finais. A maioria deles estava se olhando como se fossem inimigos e isso não era uma coisa boa. Não iríamos competir uns com os outros pela seleção final. Em vez disso, seria sobre sobrevivência e vocês poderiam precisar trabalhar juntos. Não seria bom ficar olhando feio para todo mundo. Depois que todos os participantes se reuniram, uma senhora de cabelos brancos, guardada por 2 matadores de demônios, caminhou em direção à plataforma e ficou em cima dela. Boa noite a todos. A senhora de cabelos brancos começou e todos se viraram para ela. Meu nome é Lady Amânio Buyashiki. Bem-vindos participantes, à seleção final do Demon Slayer Corps. Ela disse. Puta merda, é ela mesmo. A esposa durona que não tremeu na frente do rei demônio, também conhecida como a esposa perfeita. Deus, ela era linda. Sua beleza se destacava até mesmo no jardim de belas flores de glicínias. Não vamos perder tempo e ir direto ao ponto. Aqui em Monte Fujikazane, há vários demônios que foram capturados vivos por matadores de demônios. Eles são mantidos lá para este evento e as flores de glicínia os impedem de deixar a montanha. Ela disse. Elas florescem nesta montanha todo ano e cobrem tudo, da base até a metade do caminho até o topo. Mas a glicínia termina aqui. Ela disse e sinalizou atrás dela que não tinha mais glicínias. Há demônios além deste ponto e eles estão com muita fome. Para a seleção final, vocês devem sobreviver por 7 dias além da proteção da glicínia. Boa sorte a todos. Seu julgamento começa aqui. Depois de dizer o que era necessário, ela saiu da plataforma imediatamente e nos deixou para ir além do ponto seguro. Ei Rengoku, como era a voz dela? Perguntei. Ela soou normal para mim. Embora alguns possam dizer que sua voz era bastante estoica, ele disse com um encolher de ombros. Então fomos todos separados em alguns grupos. Esses grupos subiriam a montanha de diferentes locais. Rengoku e eu tivemos que nos separar. Boa sorte, Seiji, vejo você em 7 dias.
Rengoku disse com um sorriso que ofuscou o brilho das flores por um bom segundo. Claro, tenha certeza de não se machucar tentando salvar um estranho. Todos que vieram aqui estão preparados para morrer. Eu disse porque sabia que ele era forte o suficiente para passar facilmente neste teste. A única maneira de ele se machucar era se tentasse agir como um herói e salvar a todos como Sabito fez. Podemos fazer tudo o que quisermos, até o impossível, desde que acreditemos nisso, disse ele, e então seu sorriso se alargou. Para que eu possa salvar todo mundo sem me machucar. Então terei que matar todos os demônios. Eu disse com um sorriso e nos separamos. Eu estava entre um grupo de 10 pessoas e subimos a montanha pelo lado oeste. A atmosfera imediatamente ficou sombria e uma sensação de perigo arrepiou minha pele quando deixei a proteção das glicínias. Isso deve ser divertido. Eu disse e meus olhos brilharam na nova escuridão vazia de luz de glicínia. Eu podia ver os demônios à frente e eles estavam afiando seus dentes. Que comece a seleção final. Capítulo 13. Ponto de vista de Seiji. Que comece a seleção final. Mas primeiro, eu precisava de uma espada. Eu só tinha uma katana normal comigo, mas eu precisava de uma lâmina Nichirin se quisesse passar neste teste. Então eu fiz o que qualquer pessoa racional faria. Procurei em volta por alguém para roubar. Meus olhos fizeram uma rápida varredura nas pessoas ao meu redor e eu fixei no mais fraco do grupo. Era um jovem magro que parecia ter uns 20 anos. Seu corpo me disse que ele mal treinava e pelo leve tremor de suas pernas, ele estava com medo. Eu não sabia porque ele compareceu à seleção final, mas ele estava condenado a morrer aqui. Então eu lhe fiz um favor e andei até ele antes de cortar seu pescoço, efetivamente o nocauteando. Você pode tentar novamente no ano que vem se estiver realmente determinado. Eu disse enquanto arrastava seu corpo montanha abaixo e de volta para a proteção das glicínias. Puxei sua lâmina de Nichirin e a inspecionei um pouco. Estava em boas condições, exceto por uma pequena lasca aqui e ali. Isso serve. Os outros participantes que viram o que aconteceu escolheram ficar em silêncio e longe de mim. Peguei a lâmina e comecei a escalar a montanha com o resto do grupo. Não demorou muito para encontrar demônios, pois o lugar estava infestado com essas criaturas vis. 3 demônios apareceram na minha frente. Um veio até mim com um passo confiante e um sorriso perverso no rosto. Outro estava no topo de uma árvore e outro de repente saltou em mim do arbusto lateral. Foi uma emboscada mal planejada, mas pelo sorriso malicioso em seus rostos, eu podia dizer que sempre funcionou a favor deles até agora. Por que lutar contra um participante sozinho e arriscar morrer quando você pode sobrepujar um deles 3 para 1? Era menos arriscado e eles dividiriam igualmente entre si. Demônios eram criaturas inteligentes. Era isso que os tornava ainda mais repugnantes. Eles eram capazes de criar estratégias e sabiam exatamente o que estavam fazendo. Girei a lâmina Nichirin em minha mão e, sem nem olhar, cortei a cabeça do demônio que saltou em mim. Houve uma pausa enquanto o demônio caiu no chão com um baque e seu corpo rapidamente se desintegrou. A atmosfera mudou em um instante e o demônio sentiu que talvez não fosse uma boa ideia me atacar. Enquanto isso, olhei para a espada em minhas mãos. Era eficaz, mas na minha mente era eficaz demais. Os demônios morreram muito facilmente. Parecia que eles não sofreram nada enquanto eu acabava com a existência imunda deles. Eu podia entender agora porque Shinobu preferia usar veneno para matar demônios. Não foi nada satisfatório. Balancei a cabeça, deixando de lado o pensamento doentio. Vamos supor que eles tenham uma história triste para que eu não ficasse tão puto com suas mortes fáceis. Olhei para os 2 demônios restantes e percebi que eles estavam falando comigo. Vou aproveitar arrancando suas entranhas e parei de ler seus lábios naquele momento. Preferia silêncio a bobagens. Eu atirei em direção ao demônio e antes que ele pudesse reagir, cortei suas 2 pernas e apareci atrás dele. Ele soltou um grito gutural que eu podia sentir apenas pela vibração. Mudei a pegada da minha espada e então girei a lâmina de Nichirin para cima, de modo que ela passasse entre suas pernas e o cortei ao meio. Eu poderia ser criativo com minhas mortes para torná-las mais satisfatórias. O demônio na árvore imediatamente se virou e começou a correr, mas meus olhos nunca o perderam. Sorri quando vi o desespero em seu rosto. Era o rosto de alguém que percebeu que tinha ferrado tudo. Corri pela floresta e segui o demônio em silêncio. Fiz questão de esconder minha presença e evitei folhas e galhos para permanecer despercebido. Depois de correr vários metros de distância, o demônio finalmente parou e pulou no chão. Ele era um demônio, mas seu peito subia e descia como se estivesse cansado. Peguei uma pedra e joguei na direção oposta. O som imediatamente capturou seus sentidos e ele olhou para o som com uma cara assustada. Fechei a distância entre nós enquanto ele se virava e então fiquei bem atrás dele. Ele congelou. Ele sentiu minha presença atrás dele. Eu não o matei ainda, pois o deixei sofrer de medo e terror. Havia suor escorrendo pelo lado do seu rosto e depois de vários segundos, ele lentamente virou a cabeça para trás para olhar para mim. Foi quando enfiei minha lâmina no pescoço dele. Meus olhos capturaram cada detalhe de seu rosto assustado e sua cabeça caiu no chão antes de rapidamente se transformar em cinzas. A noite ainda era uma criança e eu ainda tinha mais 7 dias pela frente. Que delícia! Comecei a me mover pela floresta novamente em busca de outros demônios. Eles devem ter gostado da seleção final, pois era a época do ano em que podiam caçar humanos. Na verdade, eu tinha certeza de que era um evento muito esperado pelos demônios desta montanha. Mas não desta vez. Durante essa semana, eu mostraria aos demônios como é ser a vítima. Qual era o teste de novo? Sobreviver na montanha cheia de demônios por 7 dias? Vamos reformular isso. Tentem sobreviver a mim por 7 dias, suas criaturas imundas. 2 dias depois, eu me movi pela floresta sem parar durante a noite e dormi durante o dia. A montanha de Fujikazane era vasta e com os frequentes ataques de demônios, eu não tinha percorrido o lugar inteiro nenhuma vez. Mas hoje à noite, as coisas eram bem diferentes.
Eu não tinha encontrado nenhum único demônio, pois eles aprenderam a fugir de mim. Eles não conseguiam nem pensar em tentar caçar participantes enquanto corriam de mim. Demônios tinham grandes sentidos, então eu não conseguia fazer muita coisa quando eles estavam ativamente tentando me evitar. Fiquei pensando como Rengoku estava. Estranhamente, não o encontrei durante esses últimos 2 dias e não diria que estava preocupado, mas me traria muito alívio vê-lo. Eu andei pela floresta no meu próprio ritmo, mas parei quando vi sangue por toda parte em uma clareira específica. Meus olhos analisaram o terreno quebrado e o sangue. Eu poderia de alguma forma recriar o que aconteceu aqui na minha mente a partir das pistas. Virei para a direita e então vi árvores quebradas e arbustos deslocados, o que indicava claramente que algo grande andou por aquele caminho. O sangue também seguiu a trilha, então decidi investigar. Alguns minutos de caminhada depois, meus olhos finalmente captaram o demônio que causou tudo isso. O cheiro de cadáveres em decomposição encheu o ar, mas eu nem mesmo demonstrei uma reação devido ao que meus olhos estavam vendo. Um demônio gigantesco da cor de vômito verde sentou-se em uma clareira que ele fez. Sua aparência só poderia ser descrita como uma abominação com muitas mãos protegendo seu pescoço e agindo como um cachecol e muitos outros braços projetando-se para fora de seu corpo. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a dúzia de cadáveres que estavam na sua frente. Eu o vi pegar um dos participantes mortos e lentamente arrancar as roupas. Então uma de suas mãos aumentou e arrancou a cabeça do corpo. Ele puxou a cabeça para trás para arrancar completamente a espinha enquanto o sangue jorrava sem parar. O demônio então jogou fora a cabeça conectada à espinha antes de abrir suas mandíbulas largas e comer o humano em 3 mordidas. O demônio estava fazendo uma refeição. E pelo jeito que ele estava saboreando o gosto dos humanos, ele estava fazendo uma refeição muito pacífica. Saí da floresta e cheguei à clareira que ele tinha feito para fazer uma refeição. Sua cabeça imediatamente virou para mim e eu pude vê-lo tremer e rir. Outro acabou de ser entregue a mim, que conveniente. Eu ia matá-lo. Desculpe, Tanjiro e qualquer que seja a trama deste mundo, mas eu não permitiria que esta criatura vivesse nem por mais um segundo. Capítulo 14. Ponto de vista de Seiji. O que você pensa que está olhando, pirralho? Não gosto dos seus olhos, eles me dão arrepios. Disse o demônio da mão com um tremor fingido. Foi um pouco complicado ler seus lábios, já que bem, ele não tinha um. Mas eu consegui decifrar o que ele estava dizendo pelas vibrações e pelo movimento de sua garganta gigante. Sua forma era uma abominação, era feia e montada. Suas características físicas grotescas faziam com que um psicopata criasse algo que até ele acharia revoltante. Que dia ruim para ter olhos. O cheiro de cadáveres de 2 dias misturado ao fedor do demônio me fez querer vomitar. Pela primeira vez, me arrependi de treinar a sensibilidade dos meus outros sentidos. Eu odeio isso. Eu odeio. Não está respondendo? Bem, está tudo bem. O demônio da mão disse e os braços ao redor de seu corpo se moveram. Meus olhos tiveram alguma dificuldade em acompanhar porque seu corpo era muito diferente do de um humano. Músculos começaram a se formar do nada e ossos estalaram em direções imprevisíveis e o fluxo sanguíneo também era normal. Não parecia que eu estava olhando para uma coisa viva, parecia que eu estava olhando para a água. Pela primeira vez em muito tempo, não consegui ler a linguagem corporal. Brigar não era uma conversa. As ações falavam, mas eram bobagens. Acho que finalmente encontrei uma nova fraqueza que sempre tive. Eram demônios como eles sem forma concreta e estavam em um estado de constante mudança. Eu vou fazer você gritar. O demônio gritou e então 5 mãos dispararam em minha direção a uma velocidade ridícula. Meus olhos se arregalaram, e meu cérebro tentou dar sentido às mãos que de alguma forma estavam se estendendo para mim. Elas ainda estavam conectadas ao mesmo corpo, mas estavam se alongando a uma velocidade incrível. No entanto, o mundo ainda estava se movendo em câmera lenta para mim. Reagi rapidamente sem desperdiçar um único movimento. Girei a lâmina na minha mão e com a rapidez do vento, cortei todas as suas mãos em diferentes ângulos de junção. Mas esse não foi o fim. De onde cortei uma mão, 2 tomaram seu lugar e se estenderam para mim. Fui forçado a me afastar, então rolei para o lado e corri para longe enquanto as mãos me seguiam. Eles eram incrivelmente rápidos. Eu podia ver como o demônio estava controlando as mãos e forçando-as a empurrar para frente, mas não fazia sentido. Concluo que eram suas artes demoníacas de sangue, algo na linha de manipulação de carne. Coloquei um pé no chão e me virei para as mãos que chegavam, contei 13. Respirei fundo e usei minha própria respiração para melhorar minhas estatísticas físicas. Aprendendo com o que aconteceu antes, o demônio não me alcançou cegamente. Em vez disso, seus braços se tornaram chicotes, sem ossos, e eles me açoitaram de todas as direções. Mas meu corpo aprimorado era mais do que capaz de igualar sua velocidade, então eu aparei a enxurrada de ataques que vieram em minha direção. Meu braço se tornou uma imagem residual enquanto eu aparecia 50 ataques em 5 segundos. Você é forte, mas não forte o suficiente, o demônio da mão gritou. Eu estava surdo, mas a rajada de vento forte que veio do seu grito enviou um arrepio pela minha espinha. As mãos se transformaram em uma mão gigante que era capaz de lançar uma sombra sobre todo o meu corpo. Eu pulei para trás e a mão bateu na minha posição anterior, deixando uma cratera de mão onde eu estava. Então o demônio da mão tentou ser sorrateiro enviando suas mãos para o subsolo. Eu podia ver seu sorriso mal disfarçado quando a mão finalmente alcançou bem debaixo de mim. Elas saltaram do chão, tentando agarrar meus pés, mas tais tentativas eram honestamente patéticas aos meus olhos. Dei um mortal para trás e cortei as mãos com facilidade. Você viu isso chegando. Isso é novo, o demônio da mão disse. Meus pés pousaram no chão e eu endireitei minhas costas e assumi uma postura ousada. Eu tinha medo de muitas coisas, mas um sujeito feio como ele não era um deles. Você tem alguns truques bonitos na manga e parece jovem. Seus olhos se transformaram em fendas, como os olhos de um gato brincalhão. Você tem um futuro brilhante como um Demon Slayer. Isso tornará tudo ainda mais satisfatório.
ele gritou e se transformou em uma bola. Suas mãos se enrolaram firmemente em volta do seu corpo. Mais braços começaram a crescer de seu corpo e se enrolaram em volta dele até que ele se tornou uma esfera como uma bola. Isso é novo. Eu disse. Eu não sabia que ele conseguia fazer isso. Então ele rolou em minha direção a uma velocidade incrível. Seu corpo era enorme, então eu tive que me empurrar do chão com toda a minha força. Pulei sobre seu corpo rolando, desviando dele. Uma mão disparou de seu corpo rolando, mas eu a vi. Rapidamente a cortei antes que ela me alcançasse. Seu corpo rolou para dentro da floresta e derrubou todas as árvores que estavam em seu caminho. O chão tremeu e um rastro de terra foi deixado para trás no rastro de seu ataque pouco ortodoxo. Você não pode mais correr, ele gritou e então rolou em minha direção novamente. Ele tinha ganhado impulso suficiente e estava ainda mais rápido do que antes. Meus olhos soltaram um brilho roxo enquanto eu analisava seu corpo. Aprendi o padrão de sua rotação e em uma fração de segundo, calculei onde e quando ele deixaria uma abertura. Uma cena do futuro passou pela minha mente e consegui cortar sua cabeça com um golpe certeiro. Eu agi com base naquele futuro. Agarrei a espada na minha mão, ela estava ficando quebradiça e certamente quebraria se eu não acertasse um golpe limpo. Eu inalei grandes rajadas de ar da minha boca e elas se transformaram em chamas. Senti meu corpo esquentar. Aqui vai uma dica sobre aprender o estilo de respiração com olhos como os meus. Depois de aprender cada forma, você se familiariza com elas como faria com palavras. Depois de aprender o significado de uma palavra, você pode usá-la em frases diferentes. Da mesma forma, depois de aprender o conceito de uma forma, você pode aplicá-la em ataques diferentes. Respiração da chama, arte esotérica, primeira forma. Minhas pernas me empurraram como uma bala. Fogo infalível. O timing foi impecável. Meus olhos e meus movimentos perfeitos me permitiram cortar o demônio bem quando sua cabeça estava no topo, enquanto ele ainda rolava rapidamente. O topo da bola, sua cabeça foi cortado com cuidado. Um rastro de fogo seguiu meu movimento perfeito para criar uma exibição hipnotizante de luz. O corpo do demônio imediatamente perdeu força e parou de se contrair em uma bola. Sua cabeça caiu no chão com um baque, os olhos se arregalando ao limite em choque enquanto ele observava seu próprio corpo tropeçando em uma queda lamentável. O que aconteceu? Ele se perguntou suas últimas palavras. Soltei um longo suspiro e observei a lâmina de Nicerina quebrar em pedaços após meu ataque. Imaginei que a velha espada não iria aguentar por muito tempo, especialmente depois de executar minha própria técnica. Arte esotérica significa literalmente arte secreta ou única. Um usuário de respiração era capaz de realizar tais artes após dominar completamente seu estilo de respiração. Eles criavam suas próprias formas ou versões de um ataque. A 9ª forma de respiração de chamas de Rengoku e a 11ª forma de respiração de água de Geiyu eram um exemplo. No entanto, consegui encurtar esse caminho e criar minhas próprias formas diferentes de estilo de respiração depois de aprender apenas uma. Eu era especial assim mesmo. O Flame Briefing Fast Form, um Coven Fire, era um ataque no qual o usuário avança em direção ao inimigo e desfere um golpe horizontal nele de um ponto cego. Exigia grande timing e consciência situacional para atacar o ponto cego do inimigo. Minha própria versão, Esoteric Art Fast Form, o Nehin Fire. Era exatamente isso, mas ainda mais mortal, pois eu previa o futuro com meus olhos e então atacava com base nesse futuro com um timing impecável. O movimento perfeito também me ajudou a conseguir isso, pois não houve literalmente nem 1 milímetro de erro no meu ataque. Eu ataquei no lugar certo, na hora certa, sem falhas. Era a morte certa. Joguei fora o punho da espada na minha mão e relaxei meu corpo. O resultado de uma descarga de adrenalina era sempre exaustivo. Fiquei parado no meu lugar por 1 minuto antes de caminhar até a dúzia de cadáveres que o demônio da mão havia armazenado para sua refeição. Rapidamente verifiquei seus corpos e tirei a lâmina Nichiren dos cadáveres. Então passei o resto da noite cavando um buraco para enterrar seus corpos. Ao nascer do sol, consegui enterrar todos eles, e depois de fazer um breve funeral e prestar respeito, deixei a clareira árida. Eu esperava que eles descansassem em paz, sabendo que eu havia vingado a morte deles. Capítulo 15. Ponto de vista de Sage. O resto do julgamento transcorreu bem facilmente, já que o demônio da mão era provavelmente o demônio mais forte da montanha. Era apenas um teste, a seleção final, então é claro que os demônios na montanha não eram tão fortes. Aprendi que eu era muito qualificado para esse teste, o que era de se esperar, pois nem Tanjiro teve tanta dificuldade com isso e ele treinou por apenas 2 anos, enquanto eu treinei por 7. Mas eu não fiquei de bobeira por 1 semana. Em vez disso, eu realmente fiz uso do teste e de todas as oportunidades de treinamento que ele apresentou. O corpo de um demônio era difícil de ler comparado ao de um humano. Isso não poderia ficar mais claro na minha luta com o demônio da mão. A história de um homem estava gravada em seu corpo. Você podia dizer que tipo de movimentos ele mais fazia por meio de sua constituição muscular, o que por sua vez lhe dizia qual era seu trabalho. Os fazendeiros tinham costas e antebraços fortes, os ferreiros tinham ombros e tríceps grandes, os artistas tinham dedos longos e ágeis e tendões únicos, etc. Mesmo no caso de um espadachim, você poderia dizer muitas coisas como quão forte ele era, qual era sua mão dominante, sua fraqueza, etc. Mas os demônios eram um pouco mais complicados do que os humanos com suas habilidades regenerativas e a maneira como eles podiam simplesmente ficar mais fortes comendo humanos. Então, novamente, havia demônios cujos corpos surpreendentemente me disseram que eles treinavam, mas esses demônios eram 1 em 100. Então aproveitei a oportunidade para aprender mais sobre demônios e seus corpos. Eu olhei para Yorishi como um exemplo. Ele também nasceu com um mundo transparente e foi sua profunda compreensão do corpo humano que deu origem aos estilos de respiração. Ele também foi capaz de desenvolver formas de respiração solar feitas para matar Musa ao ver sua fraqueza. Esse tipo de pesquisa adquirir uma compreensão mais profunda do meu próprio corpo e dos meus inimigos.
Era tão importante quanto seu treinamento padrão. Além de aprender sobre o corpo do demônio, também aprendi muito sobre seu comportamento e hábitos esta semana. Especificamente, aprendi a caçar demônios quando eles faziam de tudo para me evitar e como encontrar seus esconderijos durante o dia. Aqui vai um fato engraçado. A maioria dos demônios geralmente tem uma caverna ou um lugar com sombra onde se escondiam durante o dia. Mas também havia muitos demônios que não tinham esses lugares ou não conseguiam alcançá-los a tempo. O que esses demônios fizeram? Bem, aparentemente eles se enterraram no subsolo. Como esse cara? Eu disse enquanto olhava para o solo recém-cavado e fechado. Coloquei um pouco de foco nos meus olhos e consegui ver através do chão. E eis que um demônio dormia no subsolo como um cadáver. Às vezes, eles até cavavam túneis inteiros para ficar longe da luz do sol. Peguei minha lâmina Nichiren e apunhalei o chão. Ele estava enterrado muito raso, então minha lâmina conseguiu perfurá-lo bem na garganta. Seu corpo logo se desintegrou, e ele morreu sem nem perceber. Eu finalmente tropecei em Rengoku também no 6º dia. Decidimos ficar juntos dali em diante e caçamos os demônios juntos. Na última noite da seleção final, nem tivemos que caçar demônios, pois a maioria deles foi aniquilada e os sobreviventes se esconderam muito bem e se recusaram a emergir novamente, mesmo durante a noite. E assim o julgamento chegou ao fim. Eu passei. Com louvor, devo acrescentar. Bem-vindos de volta a todos os participantes restantes e parabéns a todos vocês. Estou feliz em ver que estão seguros. Lady Amani disse enquanto o sol lentamente se erguia no horizonte. A seleção final havia terminado e além de Rengoku e eu, havia um total de mais 12 participantes que conseguiram sobreviver durante a semana. O número me surpreendeu bastante, pois me lembrei de que apenas 6 ou mais pessoas passaram quando Tanjiro fez o teste. Mas então, quando pensei sobre isso, fez sentido que houvesse mais sobreviventes, considerando que eu saí em uma onda de matança de demônios. A partir de hoje, todos vocês são oficialmente Demon Slayers. Primeiro de tudo, todos nós iremos fornecer uniformes para vocês, então precisamos tirar suas medidas. Então, por favor, sejam pacientes conosco e fiquem parados. Em segundo lugar, todos vocês terão sua classificação gravada nas costas da mão. Tenho certeza de que a maioria de vocês não está familiarizada com a classificação do Demon Slayer, então deixe-me explicar. Lady Amani disse e continuou explicando como a classificação funciona e o que deve ser feito para atingir cada classificação. A classificação é assim: 1. Cinema. 2. Kinoto. 3. Inoue. 4. Inoto. 5. Sushinoe. 6. Sushinoto. 7. Kanoe. 8. Kanoto. 9. Mizunoe. 10. Mizunoto. Todos nós fomos designados para a patente de Mizunoto e teríamos que subir de patente a partir daí. Havia também os Ashiras ou pilares, como eles os chamavam, mas diziam que eram impossíveis de serem alcançados pela maioria das pessoas. Bem, não para mim. Eu certamente alcançaria o posto de Ashira e assumiria o dever de meu pai. E ele também. Agora para o próximo tópico. Lady Amani disse e bateu palmas. A ação dela me deixou alerta e focado, então eu consegui ver a perturbação no ar. Eu a segui e me virei. Eu vi 13 corvos voando em nossa direção e todos eles voaram para cada um dos participantes. Exceto eu. Um pássaro voou perto de mim, mas não era um corvo. Em vez disso, era um estranho pardal com a combinação de cores vermelho, branco e preto. Também havia uma característica notável sobre ele que imediatamente me atraiu. Eram os olhos absolutamente mortos. Eles pareciam os olhos de um peixe morto e o pássaro irradia muita atitude. Virei-me para Rengoku, que tinha um corvo normal em seu ombro. Ele tinha seu sorriso radiante de sempre no rosto enquanto dizia ao pássaro que estava ansioso para trabalhar junto com ele. Ei, acho que o meu está quebrado. Eu disse enquanto apontava para o pardal que voava logo acima da minha cabeça. Rengoku me olhou antes de cair na gargalhada. Ele disse, combina com você. Se eu não soubesse que ele era tão legal, eu levaria isso como um insulto. Finalmente ofereci uma mão ao pássaro, mas em vez de pousar nela como um pássaro normal, ele sentou na palma da minha mão como se estivesse sentado em um ninho. Fiquei um minuto apenas olhando para seus olhos mortos, esperando que o pardal ao menos dissesse alguma coisa, mas o silêncio era interminável. Porra, eles realmente me deram um pássaro mudo só porque eu era surdo? Quer dizer, não vai fazer muita diferença, mas vamos lá. Como eu vou usá-lo como mensageiro? O fato de não ser um corvo não me incomodou, pois eu sabia que havia matadores de demônios com diferentes pássaros como mensageiros. Zenitsu também recebeu um pardal em vez de um corvo. Mas ei, pelo menos me dê um que funcione. É pedir muito? Espera, é isso que a discriminação parece? Esses são seus Kazugai Crawls. Eles serão seus valiosos parceiros como Demon Slayers e agirão como mensageiros para facilitar a comunicação. Lady Amani explicou. Observei os outros participantes e seus corvos. Embora eu esperasse que fosse complicado, não foi difícil ler as palavras vindas dos corvos. A contração da garganta e o movimento da língua eram quase os mesmos dos humanos. Então, qual é seu nome? Perguntei e olhei para os olhos mortos do meu pardal. Você não tem nome? Respondi, e isso levantou duas questões. Primeiro, meu pardal não tinha nome. Era uma ela e ela estava me pedindo para nomeá-la. Segundo, como diabos eu conseguia me comunicar com ela? Eu sabia que o mundo de Demon Slayer tinha muitos elementos sobrenaturais, com fantasmas ensinando a personagem e demônios basicamente fazendo feitiços mágicos. Mas eu realmente queria saber como conseguia entendê-la completamente. Ela estava tão parada que talvez houvesse algo em seus olhos. Não, eles estavam tão mortos quanto sempre. Balancei a cabeça e parei de pensar nisso. Em vez disso, usei meu cérebro para pensar em um nome para ela. Que tal eu te chamar de Corvo? Eu disse ao pardal. Ela me olhou fixamente nos olhos e disse que era muita preguiça e que ela não gostaria de ser associada aos seus colegas irritantes.
Raven então, eu disse. Era próximo do que ela era, que era uma Kazuya Crow, e seus olhos mortos e atitude me lembraram de Raven dos Jovens Titãs. De agora em diante você é Raven. Eu disse e ela pulou em cima da minha cabeça e fez um ninho no meu cabelo. Agora para a tarefa final, todos vocês devem selecionar um minério para criar suas lâminas Nichiren, frequentemente chamadas de katanas que mudam de cor. Ela disse. Levará de 10 a 15 dias para que suas lâminas fiquem prontas, mas vocês devem escolher o minério agora. Os trabalhadores que viviam nas montanhas saíram e trouxeram diferentes minérios com eles. Os participantes foram obrigados a selecionar seus minérios preferidos um por um. Quando finalmente chegou a minha vez, levantei uma questão. Lady Amani, seria possível escrever uma carta ao meu ferreiro para que ele possa fazer algumas mudanças na minha lâmina? Perguntei. Lady Amani assentiu, isso será possível. Só tome cuidado para não perguntar algo ultrajante. Agradeci e então comecei a escolher o maior minério da pilha, porque o que eu estava prestes a pedir, sem dúvida, exigiria um minério maior do que os outros. Vocês podem deixar a montanha como matadores de demônios oficiais. Lady Amani disse depois que tudo foi feito. E naquele dia, com 13 anos e 10 meses, eu me tornei um matador de demônios. Capítulo 16. Ponto de vista de Seiji. Após o fim da seleção final, Rengoku e eu tivemos que nos separar. Ele tinha um lar para retornar e um pai que estava esperando por seu retorno. Ele parecia entusiasmado em dar a notícia ao pai. Ele foi embora no mesmo dia em que o julgamento terminou e eu fiquei sozinho, de novo. Você realmente sente o valor da presença de alguém em sua ausência. Rengoku era barulhento, então estava muito silencioso quando ele saiu, o que era estranho vindo de um surdo. Contemplei o que fazer pelos próximos 10 dias. Eu poderia retornar para minha própria casa, mas isso parecia uma má ideia, já que minha casa ficava a cerca de 14 dias de distância. Eu não tinha parentes nem um amigo que eu pudesse visitar. Caramba, eu não tinha um sensei que me treinou para me tornar um matador de demônios. Ou então eu teria corrido para ele para um abraço e fingido que eu tinha realizado algo significativo. No final, éramos só eu e Raven que, a propósito, decidimos fazer do meu cabelo seu ninho permanente. Por sorte, ela era esperta o suficiente para não ser merda e essas coisas na minha cabeça. Vou raspar minha cabeça se você ficar muito chato. Eu disse enquanto caminhava pelo caminho que levava a algum lugar que eu não me importava o suficiente para saber. Raven deu um tapinha gentil na minha cabeça e disse que eu nunca rasparia a cabeça porque me importava muito com minha aparência. Era verdade. Como eu disse antes, eu gosto de coisas bonitas e não gostaria de mim mesma se não fosse bonita. E não quis dizer isso em um nível genético, mas em como mantenho minha aparência. Eu estava sempre limpo e bem aparado. Eu não gostaria nem que o menor pelo estivesse fora de ordem no meu corpo ou a menor mancha marcasse minhas roupas. Tudo isso pode parecer redundante para a maioria, mas não para mim e meus olhos. Eu também era bem exigente com a forma como me vestia, preferindo usar coisas que me servissem. O que quer que eu vestisse tinha que ser limpo, arrumado e me servir perfeitamente. Também fui chamada de uma pobre entusiasta da moda na minha vida passada. Então sim, eu nunca rasparia minha cabeça porque eu combinava melhor com cabelos roxos exóticos e ondulados. Para onde estamos indo? Raven perguntou batendo seus pequenos pés na minha cabeça. Em lugar nenhum. Eu disse, vamos vagar pelas montanhas e florestas como um Ronin enquanto esperamos pela minha primeira missão e lâmina Nichiren. E claro, também mataremos qualquer demônio que encontrarmos. Eu disse, continuando minha jornada. Agora uma pergunta pode surgir na sua cabeça. Como eu poderia me comunicar com Raven? A resposta era código Morse. Aprendi o código Morse há muito tempo na minha vida passada e nesta vida também. Quando estava enfrentando o exame de Shugaku, que fiz por necessidade para minha herança, na verdade escolhi o código Morse como um substituto para a Viva Voice, que era um exame que não pude fazer por ser surdo. Foi um privilégio especial selecionar qualquer assunto do meu gosto no lugar de Viva Voice devido à minha deficiência. Quando conheci Raven, ela sentou na minha palma e se comunicou por meio do código Morse. Não percebi no começo, mas logo percebi depois. Então sim, não tinha nada a ver com os olhos dela ou com o fato de ela ser vidente. Fiquei meio surpreso que a Demon Corp pensou tão à frente. Eles não só selecionaram um pássaro que seria capaz de se comunicar comigo, mas também sabiam informações sobre mim, como o fato de que eu sabia código Morse e o levei como matéria em meus exames. Quando perguntei a Raven sobre isso, ela disse que era apenas uma reação natural. Eu era bem famoso no Japão como um mestre prodígio de Kendo. Então quando o mestre soube que eu iria me tornar um Demon Salier, ele teve consideração especial por mim. O mesmo vale para matadores de demônios promissores recomendados por Ashiras ou Ashiras aposentados. O que mais eu poderia dizer? Fiquei impressionado com o Buyashiki. Passei dias vagando pelas montanhas, dormindo durante o dia e viajando durante a noite como os demônios que eu estava caçando. Havia uma regra universal sobre não encontrar algo quando você estava procurando ativamente por ele. O mesmo valia para demônios quando você os procurava, você não conseguia encontrá-los, mas quando você estava mais vulnerável e não queria encontrar um demônio, você os encontrava. Só consegui matar um total de 5 demônios no intervalo de 10 dias. Encontrei 3 deles nas montanhas, mas encontrei os outros 2 aterrorizando uma vila e os matei enquanto fiquei na dita vila. Não havia nada notável a dizer sobre esses demônios, eles eram fortes com certeza, provavelmente no mesmo nível do demônio da mão, mas não eram fortes para mim. E não eram difíceis de lutar como o demônio da mão. Os 2 que tinham a arte do demônio de sangue tinham poderes muito básicos, como a habilidade de fazer crescer lâminas em seus corpos e cabelos que podiam se transformar em tentáculos afiados. Nada que eu não pudesse lidar, mas foi o 6º demônio que foi um tanto notável.
Porque ele foi capaz de esconder completamente sua presença, e eu também aprendi nesse encontro o verdadeiro valor do meu companheiro pássaro. Eu não tinha ouvidos, e embora tivesse sentidos aguçados, eles eram limitados. Minha visão era meu maior poder e eu conseguia ver tudo na minha frente, mas isso também era limitado ao meu campo de visão, 180 graus. Isso significava que eu tinha um ponto cego muito grande atrás de mim. Eu conseguia dizer quando algo estava se aproximando de mim pelo movimento do ar, mas, a essa altura, geralmente já era tarde demais. Mas felizmente eu tinha outro par de olhos no topo da minha cabeça. Traço ponto ponto. Significava a letra D. Mas o jeito como ela bateu no meu couro cabeludo me disse tudo o que eu precisava saber. E, perigo. Girei sobre os calcanhares e me virei bem a tempo de sacar minha katana e bloquear o demônio que tentou cravar suas garras em minhas costas e arrancar meu coração. Suas garras encontraram minha lâmina e uma faísca brilhante iluminou a escuridão. Com o alerta de uma pessoa próxima da morte, rapidamente redirecionei sua mão e cortei seu pescoço. Meu movimento foi sempre tão perfeito e rápido, mesmo em momentos de pânico. Mas uma visão estranha me cumprimentou. Minha espada atravessou seu pescoço, mas eu não o cortei, foi como cortar um fantasma. Era uma arte de demônio de sangue. Eu não sabia como funcionava, eu não tinha a mínima ideia, então a melhor ação a tomar era correr e fazer distância. Foi o que eu fiz. Eu rapidamente pulei para o lado e dei 3 golpes de advertência para impedi-lo de diminuir a distância. Parei quando estava a cerca de 5 metros dele. Você bloqueou isso, o demônio disse e inclinou a cabeça numa estranha mistura de raiva e confusão. Ninguém nunca bloqueou isso. Eu temo o dia em que terei que estar em uma competição feia com um demônio. Eu nunca venceria. Por que porra foi essa? Você pode esperar por mim enquanto eu vômito. Eu disse, minha voz simples misturada com desgosto. Eu senti a bile subindo pela minha garganta. Na minha frente estava um demônio com olhos vesgos e muco no saco ocular. Ele tinha cabelo espetado, da cor da areia e ele só usava um obi e um yukata rasgado que cobria até os joelhos. Deixando de lado a feiura e a forma assimétrica do demônio, analisei-o para determinar sua força e arte demoníaca de sangue. Não foi difícil vê-lo como ele era. Todas as verdades expostas diante dos meus olhos. O corpo dele é intangível. Eu poderia dizer isso instantaneamente porque muitas indicações apontam para isso. A primeira coisa foi que eu não conseguia ver o interior do corpo dele, e minha visão de raio-x falhou. O ar estava passando por seu corpo, eu podia ver claramente com meus olhos. Havia também uma aura estranha cercando seu corpo que me disse que algo estava acontecendo com ele. Sua arte demoníaca de sangue era intangível. Isso explicaria a falta de som em seus passos e seu cheiro inexistente. Ambos os sentidos que treinei para garantir que ninguém pudesse se esgueirar por trás de mim não tinham sentido para ele. Eu não gosto do jeito que você está me olhando, humano. Você acha que vai sobreviver só porque é um matador de demônios? Ele perguntou. Eu tenho uma notícia para você. Eu tenho uma queda pela carne de matadores de demônios e eu matei inúmeros deles. Ele rompeu para frente com uma velocidade incrível. Ele deixou rachaduras de teia de aranha no chão devido às suas pernas poderosas o empurrando para longe. O ar explodiu e ele também. A ação foi prevista, mas apenas nos últimos segundos. O fato de eu não poder ver o interior do corpo dele era claramente uma desvantagem. Mas quando ele se levantou do chão, foi quando seu intangível acabou e seu corpo se tornou visível. Aprendi muitas coisas com isso e ele também me contou muitas coisas sobre si mesmo. Ele podia se tornar intangível, mas não podia atacar enquanto fazia isso. Ele também não podia tornar partes de seu corpo intangíveis, era tudo ou nada. Ele tinha 2 corações batendo no peito, o que não era incomum para demônios fortes, pois aumentava sua força física e os tornava um pouco mais resistentes a perfurações. Uma olhada em seus músculos me disse que ele era excepcionalmente rápido e construído para a velocidade. Mas lhe faltava a força bruta da maioria dos demônios de seu calibre. Respiração de chamas, segunda forma. Minha respiração se transformou em chamas e minha espada deixou um rastro de fogo enquanto eu balançava verticalmente para cima. Ela criou um arco perfeito que subiu como sol. Sol nascente escaldante. O sorriso do demônio se alargou e ele se tornou intangível. Seu movimento se tornou ainda mais ousado e ele passou direto pelo meu ataque por mim. Eu imediatamente me virei para vê-lo disparar em direção à floresta. Ele pousou horizontalmente em uma árvore antes de se lançar em mim novamente como um canhão. O galho da árvore foi explodido devido à força bruta. Você está morrendo, ele gritou. Virei minha lâmina para o lado e lancei um golpe horizontal nele, mas assim como antes, ele atravessou minha lâmina e atravessou meu corpo. Ha, ele riu como uma hiena. Ele pensou que tinha chegado à minha cabeça. Ele estava infinitamente entretido vendo meus ataques se tornarem vazios diante de sua arte demoníaca de sangue. Meus lábios também se curvaram. Essa deve ser sua estratégia usual. Pessoas normais não conseguiam diferenciar quando ele era intangível ou não. Então ele atacava várias vezes de ângulos diferentes como esse. Ele constantemente colocava os oponentes no limite até encontrar aberturas que pudesse aproveitar. Ou melhor ainda, ele deixou seus inimigos se cansarem. Humanos não eram como demônios, exaustão era um grande problema para eles. E não é como se eles pudessem ignorar seu blefe, já que não conseguiam dizer se ele era intangível, e ele era literalmente rápido demais para sequer transmitir um pensamento. E caso eles baixassem a guarda, achando que ele estava prestes a fingir outro ataque, ele os faria se arrepender, cortando suas cabeças. Era uma estratégia impecável, pois o inimigo inevitavelmente cairia, a menos que seja eu. Como eu tinha uma vantagem, eu conseguia dizer exatamente quando ele estava se tornando intangível e quando ele era real.
Ele lançou suas garras afiadas em mim e eu mal tive tempo de desviar, me movendo para o lado. A falta de resistência do ar o fez se mover em velocidade extrema. Saquei minha espada e consegui cortar sua perna quando ele passou por mim, mas foi um ferimento pequeno para um demônio como ele. Tome cuidado, lutar comigo não é hora de se perder em pensamentos, ele disse com alegria antes de pular em mim novamente. Mas dessa vez foi um ataque falso. Ele saltou pela floresta, destruindo muitas árvores no processo. Ele fingiu outros 3 ataques aos quais eu fingi responder. Então ele decidiu que tinha uma chance e foi para a matança. Morra, ele gritou. Era estúpido revelar sua localização daquele jeito se você realmente fosse atacar seu inimigo. Que era exatamente o motivo pelo qual alguém além de mim esperaria que o demônio fingisse outro ataque. Mas eu vi claramente. Eu vi como seu corpo se transformou em um corpo físico e resistiu ao ar. Ele se lançou em mim com um movimento mais ousado e rápido. Tudo era tão exagerado que você pensaria que era outra farsa. Mas apertei ainda mais o punho da minha espada. Respiração da chama, arte esotérica, primeira forma. Minhas pernas me empurraram como uma bala e meu corpo deixou um rastro de fogo amarelo que iluminou a escuridão com esperança. Como se significasse a vitória da luz contra a escuridão. Fogo infalível. Foi o ataque definitivo de precisão e timing. Minha ação foi tão suave e perfeita que parecia a respiração de água em vez de respiração de chamas para os espectadores. O demônio só conseguia encarar e testemunhar sua própria morte no reflexo da minha lâmina. Seus olhos feios encontraram meus olhos roxos no último momento, e ele não encontrou misericórdia. Nem mesmo a menor fibra do meu músculo hesitou enquanto eu cortava sua cabeça com um único golpe. Foi no momento perfeito em que ele não estava intangível, o ângulo exato de onde ele não veria chegando e a distância certa que lhe deu tempo suficiente para se desesperar, mas não espaço suficiente para agir. Desapareçam vermes. Minhas palavras finais, então seu corpo se desintegrou sem nem mesmo atingir o chão. A respiração de chamas era extremamente eficaz não apenas porque aumentava a força do usuário, mas também tornava a lâmina Nichiren mais eficaz. Embainhei minha espada e sincronizei o último suspiro com o suave clique da bainha. Então, sem mais nenhuma palavra, continuei minha jornada. Já se passaram 11 dias desde a seleção final, então devo receber minha primeira missão e a lâmina Nichiren em breve. E como eu esperava, um ferreiro chegou pela manhã.